Arautos de uma era melhor. Outro mal contra o qual o reformador sustentou longa e resoluta batalha foi a instituição das ordens dos frades mendicantes. Estes frades examinavam na Inglaterra, lançando uma nódoa à grandeza e prosperidade da nação. A indústria, a educação, a moral, tudo sentia sua influência debilitante. A vida de ociosidade e mendicidade dos monges não só era grande escoador de recursos do povo, mas lançava o desdém ao trabalho útil. A juventude desmoralizava-se e corrompia-se pela influência dos frades. Muitos eram induzidos a entrar para claustro e a dedicar-se à vida monástica. Isto não era sem consentimento dos pais, mas mesmo sem o seu conhecimento e contra as suas ordens. Um dos primitivos padres da Igreja de Roma, insistindo sobre as exigências do monaquismo acima das obrigações do amor e dever filial, declarou: ainda que teu pai se encontrasse deitado diante da tua porta chorando e lamentando, e tua mãe te mostrasse o corpo que te carregou e os seios que te nutriram, tê-lo-ás de pisar a pés e ir avante diretamente a Cristo. Por esta monstruosa desumanidade, como mais tarde Lutero a denominou, que cheira mais a lobo e a tirano do que a cristão ou homem de Deus, empreendria-se o coração dos filhos contra os pais. Assim, os dirigentes papais, como os fariseus de outrora, tornavam-se a efeito os mandamentos de Deus com a sua tradição. Assim se desolavam lares e os pais ficavam privados da companhia dos filhos e das filhas. Mesmo os estudantes das universidades eram enganados pelas falsas representações dos monges e induzidos a unir-se às suas ordens. Muito mais tarde se arrependiam deste passo, vendo que haviam prejudicado a sua própria vida e causado tristeza aos pais. Mas uma vez presos na armadilha, era-lhes impossível obter a liberdade. Muitos pais, temendo a influência dos monges, recusavam-se a enviar os filhos às universidades. Houve assinalada redução no número de estudantes que frequentavam as grandes universidades, os grandes centros de ensino. As escolas feneciam e prevalecia a ignorância. O Papa conferia a esses monges a faculdade de ouvir confissões e conceder perdão. Isto tornou-se fonte de grandes males, inclinados a aumentar os seus lucros. Os frades estavam tão dispostos a conceder a absolvição que criminosos de todas as espécies a ele recorriam e, como resultado, aumentavam rapidamente os vícios mais detestáveis. Os doentes e os pobres eram deixados a sofrer, enquanto os donativos, com ameaças, exigiam esmolas do povo, denunciando a impiedade dos que retivessem os donativos das suas ordens. Apesar da sua profissão de pobreza, a riqueza dos frades aumentava constantemente. Os seus suntuosos edifícios e lautas mesas tornavam mais notória a pobreza crescente da nação, enquanto despendiam tempo em luxo e prazeres, enviavam em seu lugar homens ignorantes que apenas podiam narrar histórias maravilhosas, lendas, pilharias para divertir o povo e dele fazer ainda mais completamente o iludido dos monges. Contudo, os frades continuavam a manter o domínio sobre as multidões supersticiosas e a levá-las a crer que todo o dever religioso se resumia a reconhecer a supremacia do Papa, adorar os santos e fazer donativos aos monges, e que isto era suficiente
para lhes garantir lugar no céu. Alguns homens de saber e piedade haviam trabalhado em vão para efetuar uma reforma nessas ordens monásticas. João Euclídeo, porém, com intuição mais clara, feriu o mal pela raiz, declarando que a própria organização era falsa e que deveria ser abolida. Disputavam-se discussões e indagações, atravessando os monges do país vendendo perdões do Papa. Muitos foram levados a duvidar da possibilidade de comprar perdão com dinheiro e suscitaram a questão se não deveriam antes buscar de Deus o perdão em vez de buscá-lo do Pontífice de Roma. Não poucos se alarmavam com a rapacidade dos frades, cuja avidez parecia nunca ser satisfeita. Os monges e sacerdotes de Roma, diziam eles, estão-nos comendo como um cancro. Deus nos deve livrar, ou o povo perecerá. Para encobrir a sua avareza, pretendiam os monges, medicante, seguir o exemplo do Salvador, declarando que Jesus e os seus discípulos haviam sido sustentados pela caridade do povo.